E aí, gente, beleza? Vocês estão felizes? Hoje eu tô aqui com o pastor Júlio, meu amigo. A gente vai entrevistar ele pra gente aprender um pouco, conhecer mais o coração dele e ver o que edifica a nossa vida, amém? Verdade. E aí, galera? Beleza? Vocês estão bem? Como diz meu amigo Leandro, vocês estão bem? Eu prefiro usar a palavra shalom, né? Que é paz, é mais completo, mas estamos juntos aí. Amém. Vamos lá. E aí eu queria saber do senhor como que foi a história do senhor, tipo, como que o senhor conheceu a Cristo, como foi o processo de conversão do senhor? Bom, vamos voltar um pouquinho aí no tempo, né? A minha história no cristianismo, a minha conversão, tem muito a ver com a história da minha mãe. Porque há 40 anos atrás, a minha mãe ela se converteu há mais ou menos 40 anos atrás e eu estava doente. E a minha mãe se converteu no rádio, ouvindo um programa de rádio. E ela fez um voto, se Deus era Deus daquele homem que estava pregando no rádio, era Deus, meu filho seria curado. Porque os médicos não descobriam o que eu tinha. E eu tinha perdido muito peso, eu era recém-nascido, tinha perdido muito peso. E aí, para surpresa dela, eu fui curado. Uau. Eu fui curado, né? Os médicos descobriram o que eu tinha. Só que aí a minha mãe ela deu uma retrocedida, sabe? Ela falou, beleza, foi curado, mas vou ficar na minha, né? Só que aí, numa oração no rádio, ela travou em casa. Ela parou, ela falou, ela não sabe explicar. Ela travou. E aí ela entendeu que Deus estava cobrando dela o voto que ela havia feito, né? E a Bíblia diz que aquele que faz o voto é bom que cumpra, né? E daí então, com aproximadamente um ano de existência, minha mãe se converteu, foi a primeira da família. Naquela época não tinha muito internet, não tinha nada disso, era muito rádio, né? Programa de rádio. Minha mãe se converteu, fui para a igreja, enfrentou uma luta muito grande, porque nós não tínhamos esse costume na família, todos católicos, espíritas, enfim, era uma mistura muito grande. E aí eu me lembro que eu acompanhei minha mãe à igreja até os 11, 12 anos. Eu acompanhei ela na igreja, cresci como criança na igreja, corri debaixo dos bancos da igreja, não entendia nada dos cultos, sabe assim? Como criança, né? Minhas irmãs já cantavam com as crianças, com os adolescentes, porque elas eram mais velhas e tal. E aí eu me afastei um período da igreja, um período de quase 15 anos, que meu pai não era convertido, então eu ficava com meu pai, assistia filme e tal. Foi onde eu experimentei toda a questão do mundo, vivi tudo isso e tal. Acabei conhecendo a minha esposa na escola, e ela era muito católica, né? Ela cantava na missa e tal. E aí, para agradar ela, mesmo eu contrariado, eu já tinha aquela questão da imagem, aquelas coisas, né? Eu já não era muito assim. Mas para agradar ela, eu acabei fazendo primeira comunhão. Sério? Sério, primeira comunhão, crisma, tal. Sério. Certinho, acabei seguindo ela, tal, aquela coisa toda. Mas é muito engraçado. Mesmo naquele período na igreja católica, quando ela teve um sonho, uma vez ela falou assim que ela sonhava que a gente estava num púlpito. Não num altar, como na igreja católica, mas a gente estava num púlpito. E aí eu já entendi que Deus já estava querendo me chamar. E embora fora da igreja, vivendo todas as coisas do mundo, minha mãe nunca cessou de orar por mim. E muitas vezes quando eu chegava em casa de madrugada, minha mãe estava no meu quarto orando. Durante 15 anos, durante mais de 15 anos, minha mãe orou por mim, acreditando naquilo que Deus havia falado com ela quando eu era criança. E ela permaneceu na oração. E a única coisa que ela falava para mim era assim, Jesus vai te pegar. E ela saía. Ela não falava nada. Eu chegava de madrugada, ela não falava nada. A única coisa que ela falava é, Jesus vai te pegar. E saía. Aquilo me incomodava, cara. Aquilo me incomodava. E até um belo dia eu fui trabalhar, a situação não estava boa para mim, casamento em crise, finanças, um monte de coisa e tal. Fui trabalhar no domingo e, coincidentemente, eu fui trabalhar com um rapaz que era evangélico, cristão. E ele começou a pregar para mim. No serviço? No serviço. No domingo a gente trabalhando, sentando em cima de um tanque de ácido, que a gente estava reformando um tanque. E aí ele começou a falar e aquilo entrou no meu coração. Eu falei, hoje eu vou para a igreja, cara. Hoje eu tomei uma decisão ali, na verdade, né?
E aí o que aconteceu, cara? São Paulo, para quem não conhece São Paulo, os cultos começavam tipo 6 horas e acabavam 8. 8 horas acabavam os cultos das igrejas de São Paulo no domingo. E eu cheguei em casa, o que eu fiz? Eu saí do serviço, passei no bar, aí tomei todas. Aí cheguei em casa, mas eu cheguei com aquela palavra. Cheguei em casa, minha esposa não estava em casa, ela falou, tô na casa da minha mãe, você vem me buscar. Eu falei para ela assim, em 15 minutos eu tô aí. Só que eu aprendi algo com a minha mãe falava para mim, sempre falava para mim assim, olha, o diabo não sabe o que você pensa, mas ele sabe o que você fala. Ele só vai saber quando você falar. E aí eu pensei comigo, eu vou para a igreja. Mas não falei. Aí beleza. Em vez de eu seguir a avenida, eu retornei, só que já era quase 8h30. Eu falei, acabou o culto. Quando eu cheguei no culto, quando eu cheguei na porta da igreja, era congresso de jovens. Congresso de jovens e a mensagem era o filho pródigo. Nossa. Você entendeu? Aí a mensagem era o filho pródigo. Mas naquele dia foi muito engraçado, que ele falava do filho que voltava para a casa do pai, mas não teve assim, como a gente chamava, né, de apelo, você tem que aceitar Jesus, essas coisas, não teve isso. Só que aí, como eu conheci o pastor, eu falei para ele assim, eu cheguei no final do culto, esperei e falei, pastor, não teve o apelo para quem quer aceitar Jesus. Ele falou assim, mas não seja por isso, se você quiser se ajoelhar agora, eu faço oração por você. Beleza, fez uma oração por mim. Daquele dia em diante, nunca mais eu retrocedi. Né? E aí foi muito engraçado, cara, porque você fica muito tempo fora, e aí você perde muita coisa. E aí eu via que o pessoal falava umas línguas que eu não entendia. O pessoal marchava, rodava, e eu ficava viajando naquele negócio. Eu falei, o que é isso aí, cara? E aí eu, conversando com o pastor, eu falei, pastor, eu tô aqui faz um mês, tal, eu vejo que o pessoal fala uma língua estranha ali e tal. Eu queria saber o que é isso. Ele falou assim, não, isso é um batismo com o Espírito Santo. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu falei assim, eu quero. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar no jejum e oração. E aí eu lembro que aquela semana eu perguntei para ele como que fazia jejum, aquela coisa toda. E aí eu entrei no jejum e na oração. E aí, eu falei, eu quero o Espírito Santo. Eu falei, eu quero aquele que aquele povo está sentindo. Pá, eu quero aquilo lá. E aí eu falei, vou falar pro Senhor, não sei o que é, mas eu quero. No domingo, cara, na quinta-feira, eu comecei segunda-feira com propósito, na quinta-feira eu sonhei que estava falando em línguas. Aí eu acordei, fiquei com aquela expectativa, falei, será que é isso mesmo? Aí no domingo, cara, no culto do domingo, quando eu estava no culto do domingo, o pastor falou, é hoje, você quer? Eu falei, quero. Ele falou, então recebe o Espírito Santo. Na hora eu comecei a falar em línguas, cara. Na hora eu comecei a falar em línguas, e era muito engraçado, porque foi uma experiência, para mim foi única. Eu via a igreja inteira com os olhos fechados. Se passasse uma criança na minha frente, eu sabia que era uma criança. Era algo fora do... né? E aí muito engraçado que eu via o púlpito pegando fogo, eu via o altar pegando fogo da igreja, tinha muito fogo, e eu via que algumas pessoas tinham fogo na mão. Não todas, mas algumas tinham fogo na mão. Quando eu olhei para minha mão com os olhos fechados e falando em línguas, tinha fogo na minha mão. E aí eu fiquei com aquela sensação, falei, será que se eu tacar, pega? Na hora que eu falei será, o fogo apagou, cara. Porque eu não sei se eu gerei dúvida na hora, será que, né? Aí apagou, mas foi uma experiência que eu trago comigo. De conversão. Foi um memorial. E aí beleza, aí começou a minha caminhada. Já muito cedo, 1 mês, 2 meses na igreja, eu gostava muito do estilo de pregação do pastor. Então o que eu fazia? Eu pegava os esboços dele. Ele terminava o sermão, eu ia lá no altar e falei, pastor, queria saber de onde o senhor tirou isso aqui. Aí eu pegava os esboços. Intencional. Ninguém me falava nada, eu ia lá e falava, é isso, cara, eu ficava doido pela mensagem. Eu não sabia ainda como que eram os ministérios, a estrutura e tal, mas eu ficava assim, falava, nossa, é isso. A forma que ele ministrava me prendia, sabe? Aí eu chegava no final do culto e falei, pastor, me
o esboço. Aí ele me dava os esboços, ele falou, isso aqui eu pesquisei aqui, isso aqui foi aqui e tal. Aí eu me interessava. Aí com 3 meses, eu falei para ele assim, eu quero me batizar, eu quero estudar. Aí ele falou assim, ó, como eu conheço a sua casa, conheço a sua família, no seu caso eu indico, pode fazer curso de teologia e tal. Aí comecei a fazer curso de teologia. Com 3 meses depois da minha conversão, minha esposa se converteu. Demorou uns 3 meses, hein? 3 meses. Assim, foi assim, 3 meses que ela ainda cantava na missa. Ela ainda era pegada. Tudo. Ela cantava na missa, eu levava ela lá na igreja e tal. E aí um belo dia ela falou pra mim assim, hoje eu vou com você na igreja e tal. E aí eu lembro que naquela época sentava homem de um lado, mulher do outro. Então ela sentou lá na frente junto com as irmãs e eu estava lá no fundo. E aí nesse dia veio um pregador, um pastor que veio ministrar na igreja, muito conhecido até. E ele ministrou tal, beleza, meu, top. E aí ele parou, de repente ele parou, ele falou assim, ó, quem não é crente ainda não confessa Cristo como Salvador? Aí ela levantou a mão e outra irmã levantou a mão. Aí ele fez, falou para a outra moça, você quer aceitar Jesus, tal, não sei o que, beleza. A outra foi lá, aceitou, a igreja, beleza. Ela sentou de novo, minha esposa sentou, ele falou, aí ele virou e falou assim, essa moça que sentou, levanta de novo. Eu preciso insistir com você hoje. Aí ela travou, porque ela achou que eles iam esquecer dela, né? Aí ela pensando, ela falou, poxa, eu só queria sentir o que esse povo está sentindo, meu. Aí o cara, no altar, ele falou assim, ó, você quer sentir o que o povo sente. Nossa. Só que para você sentir primeiro, você precisa se entregar. Nossa. Aí ele olhou e apontou para o fundo. Você aí, nunca vi um cara, você lá no fundo, penúltima fileira. Aí eu olhei para trás, você que olhou para trás. Eu falei, meu, não é possível, cara. Loucura, porque até então eu não sabia que Deus se movia dessa forma. Para mim era tudo muito novo, embora tenha crescido com a minha mãe e tal, mas era muito criança, eu não entendia. E aí o cara, meu, você, o que você é dela? Eu baqueei na hora, falei, eu sou esposo dela. Ele falou, então levanta, dá um abraço nela. Meio do culto, dá um abraço nela. Na hora que eu levantei, a esposa do pastor levantou, falando em línguas, cara. E abraçou minha esposa. Abraçou minha esposa, e aí eu não sei o que rolou, porque eu estava lá no fundo ainda indo para frente. Eu sei que a minha esposa começou a chorar e tal, e foi para frente. Quando ela foi para frente, ele falou assim, ó, só para você saber que é Deus quem fala com você, você já canta, você já ouve, você já adora. Há muitos anos, porque ela já, já tinha, né? Aí ela desabou. Ela desabou, tal, foi uma experiência para ela, tal. Aí ele falou assim, poxa, precisou de tudo isso para Deus te trazer, moça. Essa foi a nossa história de conversão. Aí a partir daí começamos a caminhar, cara. Que legal. Entendeu? Eu achei interessante o que o senhor falou, que eu acho que é bom a gente pontuar que tudo começou com uma pregação num lugar comum, né? Sim, tudo começou com um cara que no serviço não se importou, ele falou, vou entregar a mensagem aqui. Meu, e o cara, e é tão simples, tão simples, o cara falou assim pra mim, olha o que o cara falou pra mim, eu lembro até hoje, cara, disso. Ele falou, você é esse pinguinho aqui. Quando você não tem Jesus, está cheio de pinguinho preto à sua volta. Olha o que o cara falou pra mim. Mas quando você aceita Jesus, esse pinguinho preto cai e vem os pinguinhos brancos e você é iluminado. E as coisas na sua vida começam a caminhar. Olha o que o cara usou para falar para mim. E entrou no meu coração de uma forma que eu falei, eu preciso ser um pinguinho branco. Eu não quero mais ser um pinguinho preto, não. Eu preciso trazer luz. E aí... Legal. E é interessante que o senhor foi bem intencional, já escolheu o esboço, já se aprendi. Então, porque eu não acredito que a gente se transforma em pastor, mas eu creio que a gente nasce. Então, esse sinal do senhor ter sido intencional já apontava. Já. Mas eu queria que o senhor contasse pra gente como que concretizou o pastoreio em si. Na verdade, eu sempre tive muito assim, amor pela mensagem. A mensagem para mim sempre foi muito impactante, sabe? Então, aquilo me prendia muito. Então, de uma certa forma, aquilo me atraía, de uma certa forma. Só que eu nunca tive a intenção, falar para você, eu tive a intenção de... Não, eu estava ali,
Tava com fome de Deus. Eu queria Deus, cara. Eu não tava, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu queria, eu quero entender, eu quero comer, eu quero estudar, eu quero, sabe? Então, e aí eu começava a ver as pregações e falava, como que Deus usava esse cara? E aí eu olhava e falei, eu quero ser usado, eu queria ser usado, eu falei, eu quero ser usado igual esse cara e tal. Essa era a minha paixão, assim, que eu olhava e falava, que brilhava, sabe? Quando eu via, naquela época, eu via muito o pastor Gilmar Santos. O pastor Gilmar Santos pegou uma mensagem lá nos Gideões, a mulher foi curada, cara. Ele comeu a máscara do cara que tava com o rosto com câncer, sabe assim, uns negócios. Ele pegou a máscara e comeu, para mostrar pro cara que ele podia ser curado. E foi. E eu olhava e falei, é isso, cara. Era isso. E aí, o que aconteceu, cara? Olha como que as coisas são. Eu ia para a igreja, normal. Todo cristão vai para a igreja e tal. Só que eu não tinha oportunidade de cantar, E a igreja dava oportunidade para o irmão, de repente, ler uma mensagem e tal, aquela coisa toda. E eu, Bíblia, tal, lendo. Aí meu telefone tocou. 6 meses já de conversão, meu telefone tocou. O irmão me ligou e falou assim, meu irmão, queria saber se você não vem ministrar na minha igreja. Aí eu falei assim, irmão, eu não prego, cara. Eu estou começando agora, eu nem sei como que, né? Aí ele falou, não, eu ia ligar para o seu pastor, mas algo tocou no meu coração para me ligar para você. E eu conhecia ele e tal. Aí eu falei assim, nossa, cara, eu preciso falar com o meu pastor primeiro, né? Já. Eu falei, pastor, é o seguinte, o cara ia ligar para você, mas ele acabou ligando para mim. E agora, o que eu faço? Ele me chamou para pregar na igreja lá. Eu falei assim, ele falou, vai? Aí eu falei, nossa, minhas pernas bloqueou, cara. Falei, nossa, eu vou falar o que desse povo? Nunca preguei microfone. Falei, meu Deus, e agora? Aí, falei, nossa, primeira mensagem, intimidade. Nossa, intimidade, cara. Falei, nossa, falei, e agora, tal. Era algo que ardia no meu coração. Falei, vou falar sobre intimidade. Aí, beleza. Aí, meu pastor falou, você tem minha bênção, pai. Falei, beleza. Fui, cheguei lá, cara. Tava lá a igreja, não tinha muita gente, graças a Deus, cara, não tinha muita gente. Falei, se for um desastre, para por aqui. Entendeu? Não vou prejudicar ninguém, entendeu? Aí, beleza, tal. Aí fui, coloquei terno, né? Gravata, cheguei no calor, irmão. Pensa no calor. Aí, beleza. Cheguei lá, ministrei a palavra e tal. Poxa, bacana. Legal, top. Só que aí, cara, a gente não entende o trabalhar de Deus. Uma irmã de outra igreja estava no culto. E ela ouviu a mensagem. E ela me ligou para eu pregar na igreja dela. Aí eu falei assim, poxa, pastor. Aí liguei para o pastor e tal. E isso sem ter oportunidade da minha igreja. Não, era mesmo. Aí eu falava. Foi acontecendo. Aí eu falei com o meu pastor, aquela coisa toda e tal. Ele falou, pode ir. Aí eu comecei a ir. E aí um passava o telefone pro outro e tal. Só que até então eu não tinha essa noção de. Eu gostava de estar ali, de ministrar e tal. Aí um belo dia eu estava num culto que eu ia ministrar. E nesse dia tinha uma profeta, irmão. Nossa, uma amiga até hoje. Hoje ela é pastora no Rio de Janeiro. Profeta, mulher de Deus, a Melina, cara. A Melina estava, ela olhou, aí eu subi. Quando eu ia subir para ministrar, ela falou assim, moço, olha para cá. Foi a primeira vez que Deus falou sobre sacerdócio comigo. Ele falou assim, eu vejo um cajado, uma túnica. Deus te chamou para o sacerdócio. Deus não falou sobre pastoreio, ele falou sobre sacerdócio. Foi a primeira vez que Deus falou comigo nesse tom. Ele falou sobre sacerdócio, eu lembro até hoje. Ele não falou, você vai ser um pastor, não. Ele falou sobre sacerdócio, eu vejo um cajado. Entendeu? Você é um sacerdote. E aí, cara, aquilo não vai na minha cabeça, porque eu falei, o que é sacerdócio? Até então eu não sabia. Aí foi aí que eu comecei a despertar para essa questão ministerial. Porque até então eu queria estar ali, não estava
Meu coração era tão puro, pra você ter ideia, que havia as disputas, né? Mas eu não tava nem aí para as disputas, cara. Eu queria queimar, queria manifestar, queria ser usado, como eu vi alguns líderes, pastores sendo usados na época, entendeu? Sim. Muito legal. Então foi a partir de uma voz profética. Uma voz profética que despertou. E aí, aí as coisas começaram a caminhar, sabe? Fácil não foi um processo. Foi um processo. E assim, foi um processo assim, doloroso, cara. Foi muito doloroso. O sacerdócio na minha vida, o pastoreio, ele foi um processo muito doloroso. Principalmente para mim, para minha esposa, foi um processo onde Deus nos ensinou, não brotou assim, você vai ser sacerdote. Não, cara, foi muito doloroso, foi um processo amargo. Eu achava que a minha vida estava na minha mão e de repente eu tive que abrir mão de tudo, né? Eu tinha comprado um apartamento, eu tive que abrir mão, eu tinha carro novo, eu tinha uma vida estável, eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom salário, eu estava tranquilo, muito tranquilo. E aí começou os processos, e aí Deus começou a me ensinar a moer mesmo, sabe, a moldar o meu caráter, tirar o orgulho, porque a gente até então, você não sabe que você tem orgulho, que você tem soberba, que tem muita coisa que Deus precisa moldar em você. E nessa transição nós mudamos de ministério, e pastor Marcos, hoje bispo, né, bispo Marcos foi um discipulador. Ele chegou em mim e eu tinha um DVD marcado. Eu ia gravar um DVD num congresso na Zona Leste para 5.000 jovens. E o pastor me deu o DVD. Ele falou, é seu, você vai gravar, eu vou investir no teu ministério. E eu lembro que o pastor Marcos chegou para mim e falou assim, abre mão, você não está pronto. E, poxa, eu fiquei revoltado, cara. Esse cara, velho, esse cara tá me tesourando, irmão. Poxa, eu tô atrapalhando minha caminhada. Pastor, vou estourar, irmão, não sei o que e tal. Ele falou, não, você não tá pronto. Olhou pra mim e falou assim, você é muito orgulhoso ainda. Falou verdades pra mim, sabe? Foi discipulador. Acho que foi o período que eu mais cresci. Porque nesse período eu tive que frear e Deus levantou o ministério da minha esposa. Foi curada da depressão, minha esposa teve depressão, aquela coisa toda. Porque a religião, cara, ela também mata, sabe? E a gente, por muito tempo, eu também teve essa parte da minha vida que eu fui muito religioso, e a gente não percebe que é religioso, né? E hoje eu estou tentando ainda tirar os amarras. Mas é um processo, todos os dias a gente vai aprendendo um pouco. Então foi fundamental para o senhor o discipulado, né? Discipulado, porque é o seguinte, cara, é assim, ó. Eu ia nas igrejas, cara, eu andava muito atrás, teve um período da minha história que eu andava muito atrás de profeta. Ou profecias, né? E as profecias que eu ouvia eram, vai que o Senhor é contigo, vai varão valoroso, vai dar certo e tal. E aquilo me enchia, eu falei, eu tô certo, e nada da minha vida mudar. E aí eu lembro que eu fiz uma campanha, cara, naquela época era campanha, eu fiz uma campanha e tal. Eu falei, fazer um agradecimento lá em casa. Último dia de ação de graça, eu agradeci pelos 21 dias que eu fiz e tal. E aí eu chamei meu irmão, cara, mas esse era profeta. Esse era profeta. Lá em casa, campanha de agradecimento e tal. O cara chegou dentro da minha casa, falou assim, um hipócrita conhece outro hipócrita. Peguei um cara assim, irmão, experimentado em Deus, porque a minha mensagem é uma mensagem dura, uma mensagem de alinhamento e correção. E aí ele trouxe um alinhamento para minha vida, ele me passou a mão na minha cabeça. Naquela hora eu queria matar ele. Na hora que ele falou dentro da minha casa, meu pastor estava ali, tava a minha esposa dava pulo de 2 metros, ela falou, eita, Jesus está falando. Por quê? Porque nada mais discipulador do que o casamento. Né? Nada mais discipulador do que o casamento. Porque no casamento você não consegue ter máscara. No casamento você é quem você é, no dia a dia. Então, para você que casou,
Durante muito tempo eu fiquei, era uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Uma coisa na igreja e outra coisa em casa. E aí o casamento ele me discipulou. Ele me discipulou a ser o pastor da igreja, mas o pai em casa. Ser a mesma pessoa. Então esse processo eu tive que passar. E o pastor Marcos, como era um homem, hoje bispo, né? Um homem muito espiritual, ele enxergou isso. Ele falou, não, você precisa... Não, você não está pronto, não. E ele me colocou de banco, irmão. Colocou de banco, irmão. Colocou de banco. E dava oportunidade só para minha esposa. Não dava. E eu achando que estava pronto. E aí, cara, acho que todo mundo passa por isso na igreja. Passa. Certeza. E aí, mas eu lembro que foi o período que eu mais cresci em Deus, cara. Porque eu estava em todas. 3 dias de jejum, tô junto. 4 dias na igreja, tô junto. Meu, e não era para pregar, não era... Não. Para comunhão, para estar ali junto, sem nada. Aí um belo dia ele me chega e fala assim, olha como que ele chega, cara. Que revolta que me deu. Ele falou assim, ó, você vai ministrar tal dia, tal, na igreja, mas você não está pronto não, tá? Você não está pronto não. Mas Deus vai te lapidar no altar. Agora é o tempo de você ser lapidado. E ver aquilo que você prega, Deus vai te lapidar. E aí começou, aí foi o período que eu acho que eu mais cresci, porque eu encontrei alguém que me parou, falou, não, tá errado. Encontrei alguém que falou assim, ó, vai que o Senhor é contigo. Eu encontrei alguém que não olha só a aparência, só o que você ministra no altar, mas também que olha para a sua vida, que está disposto a fazer uma aliança com você, não uma aliança de altar, de púlpito, mas uma aliança de vida. Então hoje eu carrego isso. Hoje eu falo para as pessoas, eu estou fazendo uma aliança com você, uma aliança de púlpito, eu estou fazendo uma aliança de vida. De vida. Então é vida com a vida, não é? É isso. É vida com a vida. Isso eu aprendi com o professor Leandro. Então é vida com a vida. Então eu falei para eles, eu tive que aprender dessa forma, porque senão eu acredito que eu não estaria aqui hoje. Eu creio que se o cristão ele não passou por um processo desse, ele nunca vai estar pronto, né? Não. Porque precisa desse alinhamento de caráter. A gente precisa desse alguém que vem e fala, não, para. Todo mundo precisa. Eu acho que esse foi o período que eu mais cresci em Deus. E aí o pastoreio foi natural, foi muito natural. Por quê? Porque a partir do momento que Deus alinha teu caráter, a sua vida espiritual, sua vida de devocional, de oração, as coisas acontecem de uma forma natural. Você não precisa forçar nada, não precisa tomar lugar de ninguém, não precisa apedrejar ninguém. As coisas vão acontecendo, Deus vai abrindo as janelas de oportunidade e vai te empurrando para esse lugar. Né? E eu me lembro, cara, que eu abri mão do meu emprego e Deus falou para mim assim, eu vou te ensinar a depender de mim. Acho que foi o período mais doloroso, porque para você ministrar provisão na vida de alguém, você precisa primeiro ser provido. Deus primeiro precisa gerar provisão para você. Então, eu passei um período, cara, eu achei que assim, poxa, vai ser da noite pro dia, vou ser pastor da noite pro dia. Não foi, cara. Eu me lembro que eu tinha só o Lucas, era eu e a pastora, minha esposa. E, cara, começou a faltar as coisas em casa. E assim, começar a faltar as coisas em casa, mexe com você, mas, poxa, mexe com o seu filho. E aí seu filho chega em casa e fala assim, pai, hoje não vai ter bife? Aí você fala para ele, poxa, não tem bife hoje, filho. A minha esposa que fez faculdade e tal, trabalhava num ótimo emprego, ela foi fazer faxina, cara. E Deus moldando a gente para o ministério. E Deus falou, eu vou te ensinar a depender de mim. Eu tive que orar, cara, aprender a orar pro arroz, pro feijão, pro pão. Você entendeu? Eu tive que aprender a orar por isso, porque até então eu nunca precisei fazer isso. Eu tive que orar por isso. E aí, poxa, você vê as coisas faltando na sua casa e Deus falando para você, olha, eu fechei as portas. Porque muita gente prega a porta aberta, mas tem porta que Deus fecha, cara. Tem porta que Deus fecha. E aí, poxa, e agora? E aí eu procurava emprego, porque eu nunca precisei procurar emprego, sempre tive bons empregos pela formação. E aí, poxa,
Fui a procurar emprego, as portas se fechavam. Simplesmente se fechavam. Eu nunca precisei ficar em nada. E aí eu falei, meu, e agora? Eu chegava na igreja para cultuar e Deus falava para mim assim, ó, a porta que eu fechei para você, nem entra, você vai depender de mim. Eu vou te suprir. E aí, cara, muito engraçado isso, porque você vai, Deus vai aumentando, acrescentando a sua fé nesse período, né? E você vai ver os sobrenaturais de Deus. E aí eu tô lá, naquele sufoco, aquela coisa toda, pá. Meu filho estudava numa boa escola, eu não tinha como pagar a escola. E a minha esposa falou, olha, na oração Deus falou para mim não tirar ele da escola. Eu falei, meu, mas a gente não tem como pagar. Você é louca, tira esse da escola. E aí passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, meu, e era R$800 por mês a escola, meninas. Meu, quando chegou em outubro, eu já estava quase 10 mil de dívida na escola. Eu falei, meu, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, você tá louca? Não, Deus falou para não tirar. O telefone toca. Quanto vocês devem na escola? Falou, a gente deve o ano inteiro. E aí, cara, pagaram mensalidade. Todas as mensalidades e ainda pagaram novembro e dezembro do meu filho. Meu telefone toca. Aí, assim, meu irmão, tal, aquela coisa toda, tal. Falou, ó, vem no endereço tal. Eu falei, poxa, mas quem é? Não, vem no tal endereço. Cheguei lá no mercado, no endereço. Quando eu cheguei lá, o cara falou, esse mês nós vamos te abençoar. Você pode pegar 2 carrinhos e colocar o que você quiser nos carrinhos. E aí, cara, eu lembro que, meu, você passa muita vontade, né? Meu Deus, dá só o básico, cara. Na prova, no processo, Deus só dá o básico só. E aí, cara, vixe, Danone, cara. Vixe, tudo que você imaginar, enchi 2 carrinhos, mas eu aprendi uma coisa, cara. Eu distribuí sacolas, porque eu peguei muita coisa repetida, para mim poder abençoar a vida de alguém. Porque nesse período que eu aprendi a viver, depender de Deus, até desodorante faltou para minha esposa. Para ir para o culto. Não tinha desodorante para ir para o culto, irmão. Podia levantar a mão. Intercessão lá, a gente ficava na intercessão, ela ficava com vergonha. E até isso Deus teve o cuidado, porque ela usava um tipo de desodorante, tal, daquela marca, tal, aquela cor, tal. Uma irmã ia simplesmente Deus mandava uma irmã na farmácia, comprava um monte de desodorante, chegava no culto e falava, não sei porque eu comprei um monte, tá para você. E era o que ela precisava. E assim, nós passamos esse processo sem ficar, nós estamos precisando disso, nós estamos precisando daquilo, nós estamos precisando daquilo outro. Não, a gente passou em Deus. E o pastor nos acompanhando de perto. E o pastor chegava para mim e falava assim, você é humilde para pegar essas tabadas, lá para pegar. Porque ele sabia do processo que eu estava passando, sabia do que Deus podia fazer. E a gente começou, aí você fica folgado, né? Quando você começa a exercer a fé, você fica folgado. Eu lembro que eu dava aula na escola bíblica, cara, e aí eu falava para Jesus assim, Jesus, hoje eu tô com vontade de comer feijoada. Sem brincadeira, cara, falava desse jeito assim. Meu, eu saía da escola bíblica, era impressionante, o telefone tocava. Eu falei, meu irmão, nós temos uma feijoada aqui, lembrando de vocês não querem passar aqui para comer? Aí minha esposa falava assim, mentira isso. Aí eu falava, quer ver? Domingo que vem eu vou fazer de novo. Aí domingo que vem eu falava assim, Jesus, hoje eu tô com vontade de comer churrasco. Aí eu ia para casa, ela falou, tá vendo? Aí daqui a pouco o telefone tocava, meu irmão, nós estamos num churrasco aqui, você não quer vir? Aí eu falava, tá vendo como Jesus responde a oração? E aí isso fez o quê? Isso gerou em nós o quê? Fé. Nosso Deus é vivo, nosso Deus é presente, o nosso Deus ouve as nossas orações, precisamos obedecer os processos, né? Até então a gente via do ministério que fazia muita campanha. Então eu aprendi que campanha não substitui processo. Se você tiver que passar por processo, faz campanha, irmão, continua na campanha, continua no propósito, mas passa os processos e respeita os processos. Porque os processos, ele vai tirar você de um nível e vai levar você a outro nível em Deus. Entendeu? Então, quando eu fui chamado para vir para Minas, para Vai Pedir, eu já tinha sido experimentado. Então, eu já não me assustava mais com algumas adversidades. Eu já sabia que eu podia confiar em Deus. Eu podia confiar que eu sabia que Ele ia me sustentar. Então, eu perdi o apego a lugar, a
tudo. Então eu falei, Senhor, só pode me levar aos 4 cantos da terra, porque agora eu sei. Nesse processo eu vi o Senhor, eu vi a mão do Senhor, eu vi o que o Senhor pode fazer. Então eu desapeguei. Entendeu? E aí, pegando esse gancho, como que o senhor veio parar em Baipendi e a Oreb nasceu? Rapaz, Ou a Oreb já tinha? Não. Como que eu vim parar em Baipendi? Que loucura, né? Passei todos esses processos, cara, e a gente estava no ministério e tal, e o pessoal fazia culto aqui uma vez por mês e tal. E na época, eles estavam reformando perto do Big Boy ali, e eles queriam implantar uma igreja, né? Só que aí, cara, o ministério estava passando por um momento muito difícil, fechando igreja, aquela coisa toda e tal, muita gente saindo e tal. Não vou entrar aqui no mérito da questão. E aí, cara, precisava de alguém para dirigir a igreja aqui em Baipendi. E aí eu não congregava na sede, eu congregava em Diadema. E aí surgiu essa oportunidade, vieram conversar comigo e tal. Porque eu não sei se outros pastores não quiseram vir por causa da situação. E não me ofereceram, assim, eu sei que Deus é com você, não tinha um salário, não tinha... Não, tipo, vai lá. Não, vai. Deus é com você. O senhor não conhecia Baipendi? Não conhecia Baipendi, não sabia que era Minas. Nossa. Eu, embora seja filho de mineiro, minha mãe é do norte de Minas, do Vale do Aço. Eu perguntei em São Paulo dos mineiros, né? Falei, vocês conhecem Baipendi? O pessoal, hã? Falei, vixe, e agora, cara? Nossa, e agora? E aí, beleza, eu falei, Aí, quando me chamaram, eu falei assim, bom, vamos orar, né? E aí começou, né? Aí a gente já estava auxiliando o pastor lá em Diadema, estava caminhando, já estava mais consolidado e tal. E aí, cara, começou aquelas profecias assim, pai, que Deus é contigo e tal, aquela coisa toda. Beleza. Só que o ministério começou a passar por um monte de crise. E aí as mesmas pessoas que diziam que vai, que o Senhor é contigo, diziam assim, não vai, porque vocês vão passar fome, lá não é lugar de igreja. Eu ouvi isso. Lá não é lugar de igreja, você vai ser envergonhado lá, aquela coisa toda. E aí, cara, eu falei com a minha esposa, eu falei, a gente tem 2 alternativas. Ou a gente ouve esse povo, ou a gente fecha o quarto para oração. E aí a gente começou a orar. Falou assim, vamos deixar as vozes de fora, vamos começar a orar. E ele começou a orar, madrugada, oração, eu e minha esposa, madrugada, oração, eu e minha esposa. E aí, cara, numa madrugada nós tivemos uma palavra que queimou no nosso coração. Deus sustentando Elias no ribeiro. Aí queimou no nosso coração. Eu falei para ela, e aí? Ela falou, Deus vai sustentar a gente. Eu falei, então vamos. Cara, não tinha dinheiro para mudança. Processo, sem emprego. Mudança para Minas era quase R$2.000. Achei um cara que fez 800 conto. Mas não tinha dinheiro. Falei, Senhor, agora é com o Senhor. Falei, já conseguiu o desconto. Já consegui o desconto, agora é com o Senhor. Deus preparou uma pessoa, nos abençoou, trouxemos as mudanças. Foi algo sobrenatural. Trouxemos as mudanças. Quando nós chegamos aqui, a pessoa fala assim, pastor, tal. A gente dormia no chão, cara. Meu colchão era no chão. Meu filho dormia no chão, eram várias caixas. Porque eu tinha só o Lucas, meu filho dormia no chão. Entendeu? A casa era grande, a minha televisão ficava numa cadeira. Porque esses são os processos. São os processos, cara, que, assim, não que eu quero que você passe por esse processo, talvez você não precise passar por isso. Mas eu passei. E aí, cara, vim pra Minas. Quando cheguei aqui, tomei um susto, porque, poxa, eu tinha cultura de cidade grande, São Paulo. Outro nível. Pessoal, é uma dinâmica totalmente diferente, uma cultura diferente e tal. Cheguei no interior, pessoal mais tranquilo, e eu 220, aquela coisa toda e tal. Primeiro culto, cara, 6 horas, que o horário de São Paulo era 6 horas os cultos de domingo. Eu cheguei aqui 6 horas de janeiro, horário de verão, de dia, nossa, sol. O pessoal passava na frente da igreja de moto, voltando da cachoeira.
Meu, 3 pessoas no culto, cara. É uma coisa estranha. Eu falei, Jesus, é isso mesmo. Que loucura, cara. Menino. E aí foi começando. E aí nós tivemos uma ruptura no ministério. E eu com minha esposa, nós decidimos, ó, a gente não dá mais para caminhar. E aí eu estava nessa época, eu estava disposto a largar tudo. Eu queria largar tudo. Começar do zero, não sei, em outro lugar. Eu estava disposto a ir embora. Mas Deus já havia falado para mim que Ele tinha um propósito aqui. Só que é assim, às vezes quando a profecia vem e te agrada, você aceita ela bem, né? Mas quando Deus fala uma coisa que você não... não, eu não quero isso para mim. Aí você fica meio resistente à voz de Deus, né? Sim. E aí eu falei, poxa vida, e agora, cara? Vou para onde? Vou fazer o quê? Aí beleza, cara. Aí o pessoal, rompemos com o ministério e tal, o pessoal começou a me ligar, o senhor vai embora? Eu falei, não, eu não tenho ordem para ir embora, Deus não falou para mim ir embora, Deus falou para mim permanecer. Eu falei, olha, eu não tenho nada, não tenho salão, não tenho igreja, não tenho nada. Ele falou, mas o senhor vai fazer alguma coisa? Eu falei, minha esposa falou, vamos fazer um culto. Aí eu falei, vamos fazer um culto. Fizemos o primeiro culto no monte. O primeiro culto foi no monte, não tinha nome de igreja, não tinha nada. Fui reunir o pessoal, eu vou para o monte quarta-feira. Quem quiser ir. Eu cheguei lá, tinha quase 100 pessoas no monte. Caraca. Aí eu falei assim, poxa vida, cara, e agora? E aí eu fui pro monte, beleza. Fui lá, tal, não sei o quê. Aí a gente, não, que a gente vai ficar, que não sei o quê. Eu falei, olha, eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas se vocês quiserem continuar, estou aqui para servir. Beleza, cara. Não tinha nome de igreja, não tinha nada. Aí começamos, de novo, voltamos para o salão, compramos as cadeiras, tudo o que tinha no salão, a gente comprou tudo, pagando e tal, tudo certinho e tal. E aí começamos a fazer os cultos. Só que aí o que eu fiz? Eu falei para o André Cipriano, escrever lá, ele falou, e aí, vai colocar qual é o nome, pastor? Eu falei, coloca aí, Jesus é o caminho. Sabe assim, a verdade e a vida? Porque não tinha nome a igreja, não tinha um nome. Ele falou assim, ó, coloca alguma coisa, pelo menos para as pessoas se identificarem, saber que né? Aí ele escreveu lá, tal, aí, beleza. Começou igual a igreja primitiva, o caminho. É o caminho. Coloca aí, Jesus é o caminho, beleza. Ficou. Aí eu falei, poxa vida, cara. Aí tinha um amigo meu, bispo, Diego, falou, o nome você já tem, cara, tá em você. Eu falei, que nome, cara? Você é louco. E eu gostava muito eu fazia propósito em São Roque. Eu ficava 3 dias lá, 4 dias lá. E o que me chamava muita atenção é que no pé do monte é 1 quilômetro quase para subir. É assim. No pé do monte tinha uma plaquinha, cara. Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés as ovelhas, né, do sogro do Jétro em Horebe. Aí eu falei, Horebe. Aí na Bíblia era monte de Deus. Lugar de encontro, né? Onde Deus encontrava. Era um lugar de encontro, porque Elias teve um encontro com Deus. Vários homens de Deus tiveram encontro ali. O que é aquele negócio na cabeça? E já estava na minha cabeça, mas aquela loucura toda, você fica, né? E a gente, eu e minha esposa, havíamos um propósito de 100 dias. Para a gente, assim, tomar uma decisão de ruptura, a gente orou muito, em silêncio, calado. A gente orou muito, eu e minha esposa, nós fizemos um propósito sozinho, eu e ela, chorando, pedindo para Deus, Senhor, qual é a direção? E aí veio, cara, quando veio, eu me lembro que o bispo falou para mim, olha, você vai passar por um processo que, você vai gerar um ministério. Cara, eu fiquei uma semana ruim, cara. Uma semana que eu senti assim, como se o mundo espiritual tivesse, sabe assim, uma opressão muito grande. Minha esposa orando e eu chorando. Eu passei momentos muito difíceis para gerar a igreja, cara. Foi um processo que foi muito doloroso. Assim, um processo espiritual muito doloroso. E aí veio esse nome, cara. Sabe, veio muito forte. Aí eu falei assim, lugar de encontro. Aí eu, beleza,
porque marcou, porque era o lugar onde eu me refugiava, era no monte, onde lá eu falava assim, eu tô aqui, eu chorava, jogava minhas... Era lá, cara, lá eu, sabe, lá eu... E aí veio o Horebe, cara, aí veio tal, o pessoal aceitou, assim, falou, poxa, pastor, legal tal. Só que aí, na época, o bispo estava me orientando, o bispo Diego foi um cara meu chave para mim, um amigo hoje, sabe, um parceiro, amigo mesmo, a gente partiu de coração. E ele falou assim, você já ouviu o Luiz Hermínio, você já ouviu o fulano, você já ouviu o Beltrano? Aí eu, quem? Aí, o cara vindo de campanha, eu falei, não, nunca ouvi, cara. Aí comecei a ouvir e tal. Falei, é isso, cara. Aí eu percebi que não dá pra você caminhar sozinho, você precisa ter, né? Sim. Aí, cara, fui para lá no Rio de Janeiro. Conheci o Luiz lá. Aí, pá, beleza, aí conheci o pastor Crespo, pastor Sérgio Crespo lá. O cara, nossa, com o coração, eu falei, poxa, ainda existe gente que... Pô, o evangelho é real ainda para muita gente, sabe? Porque você vem de um sistema que você é cobrado, às vezes, por resultado, por número de membros, né? É muito complicado isso. E aí eu falei, é isso, cara, é isso. Aí eu fui para Taubaté, eu me ministrou lá e conheci o Cristiano lá, tal. Mas ainda não era aquilo que eu queria, tal. Aí, andando um período sozinho, foi aí que um membro da igreja, que congregou com a gente, foi morar em Pouso Alegre. Aí ele ligou para mim e falou, pastor, achei. Achou o quê? Eu achei um pastor aqui e tal, que era o Issacar, que é meu pastor hoje. Aí foi aí que eu fiz a ponte com o Issacar, conheci Issacar, Famintos por Deus, Bertelli, já estava seguindo uma turma. Aí conheci, aí eu mergulhei na cultura. Aí fui numa mesa que teve na Dínamos, em São Bernardo, em Santo André, que o Robert ministrou. Aí conheci outra galera também. Aí fui fazer a imersão com o pessoal da Dínamos. Aí foi Theo, Vitor, Anderson Silva. Aí o Anderson estava começando o projeto de ministrando para homens e tal. Se mergulhar nessa cultura. Aí foi aonde nós começamos a transicionar como igreja. Aí nós entendemos que, poxa, a gente precisa amadurecer como igreja. E aí começamos a transicionar. Foi aí que eu comecei a orar nesse sentido, porque eu entendo que o avivamento ele traz uma cultura também. É uma cultura. Então eu falava assim, poxa, nossa escola tem que vir mais ou menos nessa linha. Aí eu comecei a sonhar com uma escola, para fundamentar tudo isso. Aí eu lembro que o pastor Daniel também vem nessa linha de mestre e tal, e aí começou a me incentivar, falou isso, forma escola e tal, só que ele estava muito longe e tal, e ele vem da escola do Mevan e tal, e aí ele começou a me incentivar, e eu comecei a orar nesse sentido. Aí um ano e meio, quase 2 anos depois, veio a escola, né? E aí, poxa, a igreja transicionou, aí a gente entendeu o nosso lugar em Deus, né? Algumas coisas que nós aprendemos lá no passado serve para hoje, muita coisa que nós aprendemos lá nós não descartamos, para os nossos dias, nós estamos vivendo isso. Outras coisas nós estamos acrescentando com essa cultura, né? Que veio agregar. Então hoje, nós temos uma linha muito profética, muito forte, né? Que vem do Judá, do Issacar, do próprio Issacar, mas uma linha de ensino também que a gente quer fundamentar isso, quer trazer uma cultura para a igreja. Então aí a Horebe na verdade é isso, cara. Eu acredito no evangelho assim, como nós falamos na escola, né? Um evangelho completo. Então eu aprendi a expulsar demônio, eu vi gente levantando a cadeira de roda, eu vi gente sendo curada por câncer, e isso a gente quer trazer, você entendeu? A gente quer trazer, a gente expulsa demônio, mas a gente fundamenta a palavra, que a gente não tinha. Então hoje a gente traz um alinhamento dentro da palavra, porque conhecereis a verdade também vos liberta. Então hoje a gente traz isso para a igreja, dentro dessa cultura de amar as pessoas difíceis, sabe? Vida com vida, sabe? Então isso a gente agregou muito na igreja, sabe? Então hoje a gente precisou perder algumas coisas, né?
Porque o ambiente da igreja, como era um ambiente muito competitivo, era um ambiente muito tóxico. Da mesma forma que salvava muita gente, porque a gente tinha culto que 8, 15 pessoas aceitavam Jesus assim, sabe? Mas era muito tóxico. Por quê? Porque era muita rivalidade. Então hoje a gente está construindo um ambiente onde as pessoas são saudáveis, sabe? Onde as pessoas querem estar ali. Entendeu? Então a gente tirou essa competição, tirou a questão do cargo, mas colocou um cargo. Você entendeu? Então isso foi importante. E isso trouxe, na verdade, até um amadurecimento para o meu pastoreio, né, de já alguns anos que eu pastorei. E eu creio que ainda tem muito para aprender, a gente ainda está muito no início, mas eu já tenho visto frutos disso, né? Então hoje a gente tem um pessoal no Uruguai que caminha com a gente, tem alguns pastores que também caminham paralelo com a gente, assim, que consegue ver Jesus através do nosso ministério, então isso que é importante hoje. Então eu creio que nós estamos trilhando um caminho hoje. É interessante que o senhor falou de Elias algumas vezes. Sim. E o pessoal já tem essa cultura lá na Oreb, né? Eu vou dar aula lá, sempre alguém cita algum texto, fala de Elias, e aí você vê que o DNA, essa cultura profética, ela está imersa. Isso é incrível. Desde quando eu saí de São Paulo, que Deus me deu uma palavra sobre Elias, quando eu encontrei com Issacar, com o próprio Judá, quando eu conheci eles falaram assim, olha, você é João Batista, você vem no espírito de Elias, e aí veio trazendo essa cultura, né? E é muito engraçado que as pessoas, a gente tem muito assim, ideia do profético de assim te diz o Senhor, tal, não sei o que, não. Então hoje a gente também caminha, Deus está falando, tudo bem, mas hoje a gente está, entendeu? Hoje a gente quer trazer uma palavra rema, mas baseado naquilo que Deus está falando nas Escrituras, né? Daquilo que já foi estabelecido, né? Então, mas lá na igreja a gente tem uma cultura muito assim, de nuvem, né? Da nuvem e tal. Bem legal. E aí, pra gente caminhar pro final, eu queria que a gente encerrasse o vídeo de hoje, o senhor falando qual é a voz que o senhor tem para Baipendi e para nossa região. O que o senhor está enxergando? Como o senhor diz da nuvem, para onde o senhor acha que a nuvem está indo para nossa região aqui? Olha, o que Deus está fazendo aqui? Nós estamos vendo tempos difíceis, tempos assim, que a gente está uma coisa. Eu vejo a igreja transicionando. Eu vejo uma transição na igreja, eu vejo uma transição muito forte na igreja. E a igreja precisa se atualizar. Não que Deus mudou, não, Deus não mudou, mas Deus se movimenta. E a igreja perdeu essa movimentação, né? Então ela precisa se atualizar. Então o que eu vejo? Se você for analisar uma forma fria, olha o que a pandemia trouxe. Tirou o microfone, tirou a plateia, entendeu? Tirou o microfone, tirou a plateia, tirou a nossa hipocrisia do abraço, né? Que a gente às vezes abraçava, mas estava num ambiente totalmente tóxico. Sim. E Deus nos levou para onde? Para casa, para o quarto. Né? Então qual é a leitura que eu faço para os nossos dias? É tempo de vida no secreto. Entendeu? É tempo de vida em Deus. É tempo de nós descobrirmos verdadeiramente a nossa vocação. Será que a pandemia, nós vamos sair da pandemia e vamos voltar a fazer as mesmas coisas que a gente fazia? Então o que a pandemia, ela trouxe a gente para o lugar da onde a gente não deveria ter saído. Então muita gente fez a obra de Deus sem Deus. Muita gente usou o nome de Deus nesse período sem Deus. E aí empurrou com a barriga. Mas a pergunta que eu faço é isso que Deus quer da igreja? Então, que período que nós estamos vivendo? O ano passado nós tivemos a última nossa reunião do CAF, nosso conselho. A gente entendeu em Deus que é ano de altar. Altar em Deus. O que é o altar? O altar não é um púlpito. O altar é onde Deus fala com você. É ano de altar, ano de vida no Espírito, ano do Espírito Santo, onde você está mergulhado em Deus. Para quê? Para entender as próximas movimentações. Porque nós não saímos da pandemia ainda.
Nós ainda estamos na pandemia. Quais serão as próximas movimentações? Então nós precisamos estar num lugar em Deus. Então a primeira coisa que eu entendi é: estamos em Deus? Verdadeiramente estamos em Deus? Se não estamos, precisamos estar. É o primeiro passo. Aí então, estamos em Deus. O que Deus quer da igreja? Para onde nós devemos seguir? Então, o que vai impedir hoje precisa? Nós começamos esse trabalho, isso já está sendo feito, isso não é denominacional, você sabe disso. Uns chamam torres de oração, outros chamam outros nomes, mas a verdade é o seguinte: há poços em Minas, no sul de Minas, que precisam ser cavados, que vão jorrar fonte de águas. E vai pedir, existe uma fonte. E precisa ser cavado esse poço. Mas como assim, pastor? Irmão, esse poço é um poço de oração. Existe uma fonte. Mas você vai ter que cavar. Porque não se acha ouro na superfície. Se acha ouro em terras profundas. Você precisa cavar. Então, é tempo de nós cavarmos. Cavarmos no jejum, na oração, no devocional. É o tempo que nós estamos vivendo. É esse tempo que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo um tempo de grandes explosões. Estamos avivamento. Não, nós estamos vivendo um tempo de a gente fechar no quarto, no secreto, e mergulhar em Deus. Né? Por quê? Porque eu aprendi, numa das escolas do reverendo Hernando Dias Lopes, ele diz uma coisa muito interessante. Eu até usei no meu sermão. Neemias faz uma pergunta. Ele diz assim: como estão os moradores de Jerusalém? Qual é a resposta que ele tem? Ele tem: olha, eles estão em grande miséria, os muros foram derrubados, o templo foi destruído. E Neemias resolve dar uma resposta para aquilo que ele ouviu. E ele faz um comentário muito interessante. Não faça uma pergunta se você ainda não é uma resposta. Se a igreja ainda não é uma resposta para aquilo que nós estamos vivendo, o que Neemias fez? Se jejuou e orou. Você entendeu? Então, antes de ele ser enviado, o que ele fez? Jejuou e orou durante dias. A Bíblia diz, olha, ele esteve diante de Deus durante dias. Para quê? Para ser uma resposta. Então, se você não é uma resposta para aquilo que você está vendo, não faça perguntas. Porque se você fizer a pergunta e não se comprometer com aquilo que você está vendo, entendeu? Então, que lugar que nós estamos vivendo? Esse lugar em Deus, para ser o quê? Uma resposta. A igreja precisa ser uma resposta, mas ela só vai ser uma resposta quando ela entrar e mergulhar em Deus. Muito bom, muito bom. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham sido muito edificados. Afinal de contas, isso aqui é só uma desculpa para a gente poder passar um tempo de qualidade. Verdade. Pra gente aprender. Beleza? Eu quero agradecer vocês pelo convite, né? E dizer que é uma nova geração que Deus está levantando, já levantou, na verdade, né? Com uma voz profética. Eu vejo muito essa transição, né? Então hoje isso já faz parte do que Deus está fazendo. Amém. Né? Transicionando a igreja. É isso. Obrigado, viu, pastor? Legal. Tamo junto. Valeu. Falou.